10, capítulo 10, a partir do versículo 7. Óculos para perto não tá legal. Bora, posso ler, igreja? Amém. João 10, versículo 7, que é assim: Jesus, o bom pastor. Versículo 7 está dizendo assim: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí do 11 passa para o 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Aleluia. E aqui, irmãos, esse versículo me chamou muita atenção. O primeiro, que fala que ele é a porta. E ele afirma que ele é a porta. E quem entra por ele, tem a oportunidade de reaver a vida com abundância. Aleluia. Sabe? Tem a oportunidade de entrar novamente e botar novamente seus caminhos nos propósitos que ele escreveu. Aleluia. E aí eu vim, refletindo sobre isso, E nós podemos iniciar a nossa caminhada novamente com Cristo, E muitas das vezes, a gente, quando está no mundo, a gente está perdido, está sem direção, no caminho do pecado. E quando a gente encontra o Senhor Jesus, Ele nos dá novamente a oportunidade de estar no caminho certo, de ter uma vida em abundância. E o que mais me chama a atenção, e o Senhor vem falando comigo, eu refletindo nessa palavra, e essa frase me chamou muita atenção. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. E aí eu comecei a falar, poxa, vida em abundância, vida em abundância. O que é essa vida em abundância? E o Senhor começou a palestrar comigo, coisas que aconteceram na minha vida, E Ele trouxe a mim a saúde mental, porque tudo começa na nossa mente. A batalha é na nossa mente, E o Senhor falava comigo, para que nós possamos vencer essa luta que a gente tem na nossa mente, o que é necessário? E eu fiz um estudo, uma pesquisa que diz assim: nessa vida abundante é uma vida equilibrada que temos ter e ter na saúde mental, Primeiro, uma relativa independência. E a palavra do Senhor nos diz para a gente ter uma relativa independência,
Está escrito aqui, deixei marcadinho, está toda hora tá abrindo, em Provérbios 31, do 12 ao 16, que diz assim: ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida, busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda à noite já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina com propriedade e adquire-a. Planta uma vinha, com as rendas do seu trabalho. E nisso eu pude perceber, né, que eu comecei a trabalhar essa semana, né? E como isso tem, apesar de ser um trabalho cansativo, eu fico 9 horas em pé, mas isso tem me trazido uma saúde mental que vocês não têm, só de estar ali naquela oportunidade. Hoje a irmã Sandra estava orando, né? E todo dia eu vou para o trabalho, eu vou orando. Eu desço, vou ali orando. E quando eu vou orando, eu vou pedindo pelo meu patrão, que eu nem assim, nem conheço direito, né? Só passo e tal. Eu peço pela vida dele, peço pelos meus amigos de trabalho. E eu falo: Senhor, eu sei que tudo há propósito. E o Senhor me colocou neste lugar, Senhor, é porque ali tem alguma coisa que há de eu fazer. E aí eu vou orando, chego no trabalho orando, e vou lá, e trabalho, e tento dar o meu melhor. Porque eu estou trabalhando ali, é para o meu patrão, mas eu tenho que levar a palavra de Cristo. Eu tenho que mostrar com meus atos, com o meu caráter, que eu sou cristã. Então eu procuro fazer tudo com excelência, o meu melhor, dar o meu melhor ali limpando aquela roupinha, dar o meu melhor. Eu sei que a pessoa fica, tem umas amigas lá que ficam enrolando, vai no banheiro toda hora. Eu falo: não, eu vou dar o meu melhor, porque nisso eu estou glorificando o nome do meu Deus. E aí, em segundo lugar, né, ter confiabilidade, caráter, que está também em Provérbios 31. Provérbios 31:11, que diz assim: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Quando a gente tem confiança, as pessoas têm confiança na gente, é uma coisa assim, a palavra que a gente tem, a identidade e a confiança, isso nos leva a um patamar diferente, porque isso também revela Cristo. Se você tem uma palavra, se a pessoa quer, cumpra. Se você não puder cumprir, aconteceu algo, vá e fale com aquela pessoa: olha, hoje não deu, aconteceu isso. E eu vejo muitas pessoas com falta desse caráter, sabe, hoje em dia. Isso não revela Cristo. Né? E em terceiro lugar, capacidade de assumir as responsabilidades. Está em Provérbios 13, que diz assim: busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. Quando Deus confia uma responsabilidade, faça aquilo com amor. Seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na sua casa, você fazendo os seus afazeres da sua casa. Você tem que dar graças a Deus, porque o Senhor te dá saúde para estar assumindo aquela responsabilidade. O Senhor está te dando saúde, sabe? Para assumir aquela responsabilidade. Então faça com amor, faça com dedicação, como você estivesse fazendo para o seu Senhor. Se o Senhor Jesus Cristo aparecesse aqui agora para você, fisicamente, você iria adorá-lo, iria fazer tudo, porque você sabe tudo que o Senhor fez para você. Então faça, até no seu colégio, com seus amigos, com seus professores, respeite as autoridades. Aleluia. Aleluia, Deus. Quarto, trabalhar sobre regras e autoridades, que está em Hebreus 13, 7. Eu marquei aqui, deixa eu passar aqui. Deixei marcadinho. Hebreus 13, 7.
diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Nossa, eu vejo isso aqui, eu vejo até o pastor. Eu saí do tempo da igreja, né? Tive que me afastar dessa igreja. E lá na outra igreja, eu lembrava dos ensinamentos que eu recebi aqui, através do meu pastor, coisas que ele falou, coisas que ele viveu, e eu levei para a minha vida. Muitas das coisas que o testemunho dele conta, que ele conta testemunhos, e eu levo para a minha vida. Eu falo, se aconteceu na vida dele, vai acontecer na minha também. Então eu creio, tá? Sejam honra, né? O pastor tem falado muito isso sobre honra, né? Honre os seus líderes, imite seus líderes. A gente fala assim, não, a gente só tem que olhar para Cristo, não pode olhar para o homem. Não, nós temos que ser imitadores de Cristo. Se nós falhamos, temos nossos erros, nós temos erros, mas que a gente possa transmitir Cristo através dos nossos atos, da nossa fala, dos nossos pensamentos, das nossas ações, que nós possamos transmitir a Cristo, sabe? Quinto, está dizendo, tolerância. Está escrito em, deixa eu ver aqui. Está em Efésios 4:2. Tolerância. O que quer dizer sobre tolerância? Diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Que nós possamos ser tolerantes com nossos irmãos, porque a gente não sabe o dia a dia, não sabe a história da pessoa, o que ela passou, né? Eu vejo muito isso em mim, porque hoje em dia, antes de já julgar as pessoas, eu penso assim, pô, de repente não está num dia mal. Muitas das vezes eu já julguei, sai irmã, tá de cara feia, tá de cara feia, mas a gente não sabe, de repente, o que essa irmã passou no dia, né? E a gente ser mais tolerante uns com os outros, né? A gente ser mais amigo, abraçar mais. Pensa assim, se Jesus estivesse aqui, como que eu olharia para aquela pessoa? Ele olharia dessa forma? Ele falaria dessa forma sobre um irmão, sobre uma irmã? Então vamos procurar olhar com os olhos de Cristo, abraçar, demonstrar amor, carinho. Por muitas das vezes, esse dia minha ex-sogra foi na minha casa, né? Muito tempo que ela não ia. Ela é a avó dos meus filhos mais velhos. E eu lembrei, eu olhando para ela, ela foi lá, a gente ficou conversando. E eu olhei para ela, né? Eu lembrei que eu conheci ela, eu tinha 15 anos. Hoje eu estou com 43. Como que essa mulher me ajudou com os meus filhos pequenos? Sabe? Ela levava bolsas de compra para minha casa, comprava tudo para meus filhos, Danone, tudo que criança gosta. E ela morava em Maricá, ela saía daqui de São Gonçalo, vinha de 15 dias na minha casa, cheia de bolsa de compra para comida das crianças, né? Que eram 6. E aí eu lembrei, eu olhei para ela e assim, me veio uma gratidão, um amor tão grande pelaquela mulher, que eu comecei a abraçar. Ela é aquela que não é afetada, né? O afeto dela é fazer comida, ela adora fazer comida, sabe? A forma dela expressar amor é essa, chamar para almoçar, fazer aquela comida. E eu peguei, eu falei assim, Dilma, quantos anos eu te conheço? Já estou com 43. E hoje, há 15 anos, né? Conheci você com 15 anos. Aí eu abracei ela, beijei ela bem assim, ela ficou meio vergonha, né? Eu abracei ela, falei assim, muito obrigada, porque você te abençoou muito a minha vida, que o Senhor possa te retribuir e realizar o seu filho, os seus sonhos, porque o pai dos meus filhos, ele hoje é cracudo, mora na rua. Já há mais de 8 anos, uns 15 anos já. E ele não quer sair dessa vida, sabe? Ele não quer. Ele vai, as pessoas encontram ele. A última agora eu encontrei dormindo ali no gradinho na rua, eu peguei ele, vamos lá em casa, levei ele lá pra casa, tudo, ele ficou lá, tomou banho, ficou lá 3 dias só dormindo.
Quando eu falei assim, vou levar você. Vamos, você, ele, não, eu quero. Aí eu falei, tá, amanhã a gente vai. Ele, ó. Então, o grande sonho, eu peço a Deus que realize o sonho dela. Sabe? Que ela já vai fazer quase 70 anos. O sonho dela é meu filho livre desse vício. Né? Isso é uma coisa que aprisiona as pessoas. Voltando para casa. Né? O sexto, que é demonstrar amizade e amor. Está escrito em Provérbios 17. Não, Provérbios 17. Provérbios 17, 17. Está escrito: em todo tempo amo o amigo, e na angústia faz um irmão. Vamos ser amigos uns dos outros, sabe? Todos nós temos defeitos, a gente sabe que ninguém é perfeito. Sempre a gente vai ter um negocinho, né? A gente vai ter alguma coisa que a gente, muitas das vezes, a gente nem percebe que tem. Mas vamos ser tolerantes, amar o nosso amigo, sabe? Porque quando a gente ama o nosso amigo, ele se torna muito mais que amigo, se torna um irmão. No sétimo, né? Todos nós cristãos, né? Para a gente ter uma saúde mental, a gente também tem que ter senso de humor, né? E aqui a palavra diz, em Provérbios 17, 22, ela diz assim: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os olhos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Que nós possamos ser alegres. Muitas vezes, olha, já passei por tanta coisa que eu chegava na igreja tão triste, quando falava essa palavra pra mim. Quando a gente tem Jesus, a gente é alegre. E eu falava, como que eu não consigo ser alegre? De todas as lutas que eu passo, como que eu vou conseguir ser alegre? Como, Senhor? Eu quero ter essa alegria. E aí, né, hoje o Senhor vem falando no meu coração esses dias, porque eu já passei por tanta coisa, e essa parte da saúde mental me pegou muito, porque eu vivia aprisionada dentro de uma casa, que eu tinha o que comer, eu tinha o teto, eu tinha as vestes, mas a minha saúde mental estava totalmente destruída. Eu poderia ter qualquer coisa, eu poderia ter ir para o cinema, ir para restaurante, eu poderia ter muitas coisas, mas eu não via alegria em mais nada. Não via alegria em viver. Eu falava assim, meu Deus, eu sou cristão, tenho que ter alegria de viver, mas eu não tinha prazer em levantar da cama mais. Eu não tinha prazer em fazer uma comida. Eu não tinha prazer em mais nada. E eu falava, meu Deus, eu tenho Cristo em mim, cadê essa alegria? Que tanto todo mundo fala que a gente tem que ser alegre. E eu não conseguia ter essa alegria. E Jesus fez um reboliço na minha vida, falou pra mim assim, chega desse lugar, sai desse lugar. E hoje eu posso falar que eu levanto com alegria. De mais um dia, Deus me dá a oportunidade de estar levantando, de estar com saúde, de estar indo trabalhar, de estar voltando, sabe? Me esforçando no Senhor, né? Agora vou para mais uma aqui. 8. Capacidade de dar e receber. Isso que o nosso bispo tem falado conosco, né? Da gente honrar as pessoas, né? Tá escrito aqui em Eclesiastes. Eclesiastes 3:5, que diz assim: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Aleluia! Há tempo de todas as coisas. Há tempo da gente se doar e há tempo da gente se recolher, né? E eu queria abraçar o mundo, né? Eu mesmo passando por tantas coisas, eu ajudei algumas pessoas acolhendo dentro da minha casa.
E eu falei assim, não, eu vou ajudar porque eu sou cristã, meu coração é isso, cheia de luta, cheia de batalha, passando guerra dentro de casa. E eu falava, não, eu vou abraçar e tal. E eu pegando um peso, assim, pra mim, que eu falava, não, eu tenho Jesus, eu vou conseguir ajudar, eu vou... Mas tem pessoas que não querem ser ajudadas, tem pessoas que querem só sugar, sabe? Sugar na sua vida. Porque Deus fala, né? O reino é tomado à força. Você pode dar a mão, levar a palavra, orar, pode sim estender a mão se for preciso, né? Dar um acolhimento se for preciso, mas a pessoa tem que, se alavancar. Não é querer ficar, eu passei por essa experiência, sabe? Eu ajudei, eu dei a mão, eu abri a porta da minha casa, mas a pessoa queria ficar me sugando. E no momento que eu falei assim, pera, calma aí, não é assim não. Eu tô aqui para te ajudar, eu não posso tomar a sua vida para mim, as suas responsabilidades para minha vida. Eu tenho as minhas responsabilidades. Eu tô te dando a mão para você, levantar e vai alavancar. Agora, querer me sugar, e eu fui, né? Essa pessoa nem fala mais comigo hoje, porque eu fui mal interpretada, né? Porque as pessoas querem ficar te sugando até. Então, como essa palavra disse aqui, né? Há tempo de dar e há tempo de se recolher. Então eu aprendi por experiência própria isso. Porque antes eu queria abraçar todo mundo, eu queria ajudar todo mundo, eu queria fazer tudo por todo mundo. E o Senhor me mostrou, não só essa pessoa como outras também, as duas pessoas que eu ajudei foram ingratas comigo, mas tudo bem. Pelo menos eu falei de Jesus, pelo menos eu mostrei Jesus com os meus atos, sabe? E tá tudo bem. Então hoje eu procuro primeiro observar. Tem uma pessoa lá que eu estou ajudando também, minha vizinha, mas eu vejo, eu oro, fui na casa dela, orei com ela, falei da palavra do Senhor, chamo para vir para a igreja, eu não quero. Aí quando tá sentindo alguma coisa, vamos irmão, vamos na igreja. Ah não, depois, não. Aí Deus falou comigo, peraí, não é assim também. A pessoa tem que se esforçar. E eu falei isso para ela. Você tem que se esforçar. Jesus pode fazer na sua vida? Pode, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer tudo, milagres na sua vida, mas você tem que se esforçar, você que tem que dar o primeiro passo. Não é eu fazer por você, sabe? Não é eu que vou fazer um milagre na sua vida, é Jesus. Então você que tem que começar a caminhar, você que tem que se esforçar. E assim a gente vai aprendendo. É com os nossos aprendizados, nossos testemunhos, né? E há tempo de todas as coisas, irmão. Há tempo da gente se doar e há tempo da gente se recolher também, né? E o 9, né? Acima de tudo, ser altruísta, que está escrito em João, em 1 João 10, 11. Não, 1 João 4, 10 e 11, que está escrito assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E isso aqui me pegou forte, porque eu vejo muitas pessoas preocupadas consigo mesmo, sabe? Pessoas preocupadas para si. Tudo é para si. Porque Deus vai me abençoar. Porque Deus vai fazer por mim. Porque Deus vai me curar. E eu vejo muita gente esquecendo do outro, sabe? Porque nossa maior missão aqui nessa terra é o outro. É alcançar outras vidas. É a gente querer que o outro conheça o Deus que nós conhecemos, sabe? Deus nos dá o testemunho nas nossas vidas, as coisas que acontecem. A gente fala
que Deus deixa a gente passar por tribulação, por guerras, por tristeza. Não, Ele está querendo nos moldar para que amanhã a gente alcance aquela vida lá, porque nós já passamos, e que eles vejam em nós aquilo que nós já passamos e conseguimos vencer. Então nós temos essa missão. Não é para mim, é para mim. Eu vejo pessoas que estão dentro da igreja só para mim. E não é sobre nós, é sobre o Senhor, sabe? E esse versículo aqui que está em João 10, que eu li no início, capítulo 10, versículo 17 e 18, que diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ele, o autor da vida, ninguém tira a vida do Senhor. Porque muitas vezes a gente fala assim: mataram Jesus, né? Mataram Jesus. Não, Ele se doou. Olha que forte, irmão. Ele se doou. Quem que se doa para salvar uma vida? Quem que se doa? Sabe? É muito difícil, né? Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Oh, glória! Este mandato recebi do meu Pai. Essa era a missão de Jesus: dar a vida por nós e depois reavê-la. Então, como nós estamos agora perto da Páscoa, é uma data que eu acho que é a mais importante, né, do cristianismo, que é a morte e ressurreição do Senhor. Tudo que Ele falou, Ele cumpriu ali, que Ele ia morrer, que Ele ia ressuscitar no terceiro dia, e que Ele está aos céus, ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia! E a promessa é: Ele vai voltar. Ele vai voltar, igreja. Ele vai voltar. Tudo no mundo está cooperando para que o Senhor volte. Quantas guerras estamos vendo? Catástrofes, pestes que teve a Covid. Cadê o amor? O amor um pelos outros. A gente não vê, raro. É raro. Então Deus está cooperando. O mundo está cooperando para a volta de Cristo. Que o Senhor, nosso Deus, vai voltar. E que nós possamos estar preparados. Aleluia. Preparados. Porque é para o reino do Senhor. É para o reino dele. É para o reino do Senhor que estamos aqui na igreja. É para o reino do Senhor que estamos trabalhando para alcançar vidas. Aleluia. Pai querido e amado Deus, em nome de Jesus, que nós possamos estar fortalecidos, que nós possamos estar com a mente saudável, porque tudo começa na nossa mente, a batalha é na nossa mente. Pai querido e amado Deus, Espírito Santo, eu vou contar um testemunho meu aqui. Já comecei um pouquinho, né? Eu não tinha paz. Eu era acordado de madrugada com gritos, com xingamentos. Eu não tinha paz. Eu passava o dia inteiro sendo perseguida dentro da minha casa. Minha vida era um verdadeiro inferno. E chegou ao ponto de eu falar assim: Senhor, é isso que você quer para mim? E aí foram acontecendo várias coisas dentro da minha casa, várias coisas que eu não estava suportando mais. E chegou ao ponto de eu surtar. Eu entrar em pânico. Eu ficar, a dor era tão grande dentro do peito que eu falava: que dor é essa? Que dor é essa? Da onde está vindo essa dor? Era uma dor no peito que eu não aguentava. E eu falava: se eu gritava, eu saía. E eu entrei em pânico e eu comecei a gritar dentro da minha casa. Mas era um grito de dor na alma. Um grito que eu não estava suportando mais. Né? E aí eu falei assim: Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma resposta, Senhor. Hoje eu vou na tua casa.
casa, porque mesmo com toda a tribulação, eu nunca deixei de ir para a igreja, nunca deixei de louvar o Senhor, porque era Ele que me fortalecia. Se não tivesse, eu já tinha até tentado suicídio. E aí, né, eu vim para a casa do Senhor, eu falei assim, hoje eu quero uma resposta, eu tenho que tomar uma decisão. E aí, logo que eu cheguei na igreja, né, o evangelista Rodrigo recebeu uma oportunidade. E eu sentei. Quando eu sentei, ele já pegou, né, e ele falou, Gênesis 22. E aí, Gênesis 22 fala sobre Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar aonde eu direi, né? E ele começou a falar sobre isso e eu, já me liguei, né? Eu falei, meu Deus, eu estou pedindo uma resposta ao Senhor. E o Senhor já mandou, tá mandando eu sair. E eu fiquei com aquilo no coração e ele foi explanando. E conforme ele foi explanando, era diretamente para mim. Porque ele falava assim, você até pensa assim, mas na terra do meu pai tem provisão. Na terra do meu pai tem bênçãos. Como é que eu vou largar tudo? Mas Deus, quando Ele manda você ir, Ele garante, porque Ele já tem muito melhor. Ainda falou assim, sai desse lugar, porque esse lugar não te merece. Esse lugar não te pertence mais. Eu não esqueci essas palavras. Eu fui para minha casa e eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Não tenho dinheiro para sair daqui. Como que eu vou me mudar? Vou para longe. Como é que eu vou fazer, Senhor? E aí eu fui para... Mas Deus, foi o que Ele falou, né? Quando Ele manda, Ele garante. No outro dia eu postei no status. Alguém sabe alguma casa que alugar por aqui por perto? E aí quando foi 15 minutos depois, uma menina foi me mandou mensagem. Oi, Michele, escuta, eu moro aqui na Paraná, tô saindo da minha casa. Eu tenho até o final do mês para ficar, mas eu tô saindo da minha casa, a casa é boa. Eu falei assim, 2 quartos, mas é grande. Aí eu falei assim, irmã, deixa eu... Quanto que é o aluguel? Ela falou, R$1.000. Aí eu falei, caraca, R$1.000, né? Não tinha R$1. Aí eu falei assim, eu posso ir ver a casa? Ela pode, vem aqui que eu tô desarrumando as coisas, eu não reparo não, tá? Fui lá, a casa, minha família é grande, né, gente? Aí fui lá, a casinha boa e tal. Aí eu falei, tá bom, vou ver direitinho e falo com você. Cheguei em casa, falei, meu filho trabalhou. Meu filho Cauã, que hoje está no exército, ele trabalhou outubro, novembro, dezembro de garçom. Porque o outro mais velho está trabalhando de garçom. Aí eu falei assim, e ele não podia arrumar emprego de carteira assinada porque ia servir o exército. E aí ficou naquela, eu em casa sem fazer nada, aí fazendo um biquinho aqui, um biquinho ali. Aí eu peguei e falei assim, Lucas, arruma um trabalho para Cauã, lá no onde você é garçom, que era eventos, né, que ele faz. Aí ele foi e falou assim, mãe, ele tem roupa? Eu falei, a gente dá um jeito. Vai arrumar roupa. Aí ele falou, então tá, mãe, no outro dia de mãe, tem coisa pra Cauã. Cauã, calça social, pegamos emprestado com o vizinho, calça, pegamos uma blusa emprestada com fulano, ele, começou aí, ele juntando o dinheirinho dele. Quando foi em janeiro, né, ele com o dinheirinho dele, ele falou assim, eu vou pagar minha carteira de motorista à vista. E ele juntou o dinheirinho, 100 e pouquinho, que toda vez que ele ia sair, ele chegava de madrugada, juntou o dinheiro, estava com o dinheirinho dele lá guardado. Aí quando eu falei para ele, Cauã, surgiu, eu nem sabia que ele estava com esse dinheiro. Sabe, para mim ele tinha gastado, ele é jovem, né? Aí eu fui e falei assim, como que Deus é perfeito, né? Ele dá os filhos certinho, ele é muito seguro. Ele é desses meninos de guardar dinheiro, de pensar no futuro. E ele é aquele, eu sou muito gastadeira. Se eu tenho um dinheirinho, quero logo comprar um hambúrguer, uma batata, quero logo lanchar. Ele não, meu filho, ele fala, não, eu vou. Que isso? Para de comer hambúrguer, a gente tem um objetivo. Ele é muito desse, sabe? E aí ele foi, eu falei, meu filho, surgiu essa casa agora, onde que a gente vai arrumar dinheiro? Ele falou, mãe, eu tenho. Eu falei, o quê? Você tem esse dinheiro? Ele falou assim, eu tenho guardado. Eu falei, meu filho, Juré.
vamos lá que eu vou, vamos lá ver a casa. Aí a menina já tinha falado com a dona da casa, a dona já tinha me mandado mensagem, aí eu falei, e ela só ia sair meado do mês, eu já estava, e foi tudo no final de semana, gente, uma sexta-feira, lavei a carta, arrumamos o dinheiro, e aí fiquei naquela de vai, não vai, não vai, não vai, aí eu peguei, confiei na palavra, né? Que Deus usou o missionário aqui, o evangelista aqui para falar, confiei na palavra. Aí eu falei assim, como que vai ser para mim sair de casa? Porque eles são tudo bravos, né? Aí eu peguei, mas ele já estava querendo me ver pelas costas mesmo. Você sabe uma coisa? Eu era pegada, gente, pegada com minha casa. Eu construí, eu escolhi o piso, eu escolhi a mármore que ia botar na cozinha, eu escolhi, sabe? Então assim, quando a gente constrói as coisas, a gente fica pegada, sabe? E aí eu falei, caraca, vou ter que largar minha casa. Vou ter que largar minha casa. Mas o Senhor me prometeu. E Ele falou que Ele ia diante, né, de mim. E eu confiei nessa palavra, né? Depois que eu tive aquele surto doido lá em casa, eu falei, não, eu não posso mais ficar aqui. Se eu ficar aqui e eu sair, irmã, pela rua, porque minha vontade era andar, pegar a BR e ficar andando, sentindo o vento. Aí meu filho veio atrás de mim. Não, mãe, eu vou ficar com você. Eu só dei a volta no quarteirão. Porque a minha vontade era sair andando. Eu falei, não vou deixar eu morrer. Não vale a pena, minha vida não vale a pena. E aí eu peguei, né, fomos lá, fiz o pix pra a moça, tem que fazer contrato, não sei o quê. Eu falei, tá bom, vou fazer contrato. Aí ela falou, mas a minha advogada tá de férias, não sei o que. Eu falei, moça, minha situação é o seguinte, eu tenho que sair, eu tô me separando, tenho que sair e tal. Ela falou, não, tudo bem, você pode entrar e não tem problema não. A menina que tinha tantos dias para ficar na casa saiu correndo para mim entrar, me ajudou. Olha muitas coisas que operam, né? E mesmo assim, saí, me mudei, consegui levar minhas coisas todas, meus carequinhos velhos, minha geladeira velha, consegui levar tudo, fui para lá. E aí, tava lá, né, fiquei lá na casa nova, foi uma felicidade, uma alegria. Só que ao mesmo tempo, a mente da gente, ela quer sabotar a gente o tempo todo, né? E eu comecei a sentir falta do barulho, falta da paz que eu não tinha. Olha só que coisa louca. Olha que loucura. Eu falei, não, eu tenho que procurar ajuda, porque às vezes a gente pensa que é só Deus. Deus pode fazer sim, mas Deus também capacitou os profissionais, os médicos, para nos ajudar. E aí eu falei, não, eu vou no psiquiatra. Eu fui na psiquiatra e contei mais ou menos a minha história. Aí ela falou assim, olha, você vai fazer um tratamentozinho de 2 aninhos, vai tomar um remedinho. Você não dorme? Eu falei assim, olha, não estava nem dormindo. Ela falou, passar um remedinho fraquinho, quando você não dormir, você toma. Eu falei, tá bom. E eu tô tomando o remédio e tudo coopera, irmão, tudo coopera. E aí começou, na mesma semana eu mudei dia 12 de janeiro. Na mesma semana, em fevereiro, eu já comecei a fazer o Curados para Curar 2, que tem me ajudado muito. Para mim é uma terapia, que a gente vai para lá, escuta história de mulheres, escuta a opinião de mulheres, e isso para mim tem me levantado, sabe? A meditação, a terapia e a igreja, sabe? E agora Deus me deu um trabalho, sabe? Estou me sentindo útil. Estou me sentindo, é meu dinheiro, porque eu estava assim, fulano, e Deus é Deus que provê mesmo, vou contar ainda da provisão. E aí Deus, fulano manda o pix, ciclano vem e faz uma compra, não sei quem manda do pix, só que eu não gosto disso, nunca gostei, eu sempre gostei de ter o meu, correr atrás do meu, apesar de 15 anos estar vivendo com uma pessoa que sempre supriu todas as necessidades, eu antes sempre corri atrás, nunca fui de ficar parado. Né? Sempre corri atrás. E aí, né, o Senhor, ele é o Deus da provisão. Eu pude realmente sentir que Deus é o Deus da provisão. E aí, me mudei, né, paguei lá o depósito, fizemos a mudança no carro do vizinho emprestado, fizemos a mudança. E agora? Tem que fazer compra, tem que ter comida. Como é que vai ser?
fulano dá 10, meu filho dá 10, o outro dá 20, o outro dá 50. Meu filho mais velho, que faz faculdade, né, que ele já é pai, ele falou assim pra mim, no último dia da mudança, ele, acabou tudo, mãe, acabou. Ele pegou o chinelo, bateu a poeira do pé e falou assim, que eu nunca mais volte aqui nesse lugar. Que daqui eu não quero levar nem o pó da terra. De tanta coisa que ele viu eu passar ali, né? E ele falou assim, mãe, nem que a gente passe fome junto, mas você tem que sair desse lugar. Você tem que sair daí. Porque eu não aguento mais ver você e meus irmãos sofrer, porque ele, o mais velho, foi embora. A gente não aguenta, você não sai, você quer continuar nessa vida aí, mas eu era apegada às coisas materiais, sabe? Ah, mas eu dei minha vida aqui, são 15 anos, estou aguentando, e como é que vai ser? Como é que vai ser? Sabe? Porque eu vivi antes, eu vivi uma vida de nômade. Com meu pai, com a minha mãe, com as crianças. Eu vivi uma vida de nômade, morava 6 meses numa casa, morava 6 meses em outra, porque meu pai ficava devendo aluguel, e saía expulsa devendo aluguel, e ia morar em outro lugar. A minha vida era uma batalha, e eu tinha esse trauma, sabe? De ter que morar de aluguel, ai meu Deus, eu não consegui pagar, porque lá atrás eu já passei com meu pai. E aí, eu fui, né, comecei a fazer o tratamento físico, psicológico, né, espiritual. E o Senhor tem sido a proteção da minha vida. No primeiro mês, na primeira semana que eu falei assim, caraca, como é que vai estar? Ficando preocupada. O patrão da minha filha, sabendo a situação que ele tinha saído de casa e tudo, ele ficava assim, Yasmin, tá tudo bem? Yasmin, tá tudo bem. Yasmin, você tá precisando de alguma coisa? Minha filha tem vergonha. Aí ele falou, Yasmin, não, tá tudo bem. Que vergonha, né? Quando foi no outro dia, ele chegou do trabalho, na loja dela, ele falou assim, botou na mão dela, falou assim, isso aqui é para ajudar sua mãe. Quando ele me abriu, gente, era R$1.000, enroladinho. Aí ele, porque a gente já não tinha mais de onde tirar dinheiro para comer. Olha como que Deus faz. Tocou na vida dele, mesmo ela falou que não precisava, tocou na vida dele e ele deu R$1.000 para minha filha, para me fazer compra. E aí nós respiramos, sabe? Quando foi no outro mês, meu irmão veio lá de Guaba, que ele mora em Guaba. Meu irmão toda hora, Michele, 100, Michele, 50. Porque, né? A gente vai juntando assim aos pouquinhos. E Deus, com isso, ele vem se mostrando que ele é o Deus da provisão. Gente, eu não fico mais preocupada. Se hoje acabou o ovo, eu não fico mais preocupada. Eu falei assim, amanhã eu sei que Deus vai dar um jeito. E eu tenho vivido isso na minha vida. Quando o pastor fala da provisão que está tendo na vida dele, eu falo, meu Deus do céu, está tendo na minha também, pastor. E aí, eu fui, no segundo mês, meu irmão veio, fez R$800 de compra no cartão. O supermarket estava 3 vezes sem juros, acima de tantos reais. Opa, vamos lá, 3 vezes sem juros, passa no cartão, eles compram para mim. Quando foi no mês retrasado, a prima da minha mãe, lá do Rio, né? Ela ficou sabendo que eu tinha me separado, veio perguntar como é que estavam as coisas, não sei o que, eu falei com ela, falei assim, só que assim, não estou trabalhando ainda, não tenho uma situação e tal. Ela, não, tudo bem, me manda seu pix aí. Aí eu falei, meu Deus, dá até vergonha. Tanto tempo que eu não vejo a mulher já está querendo me mandar pix. Quando eu vi, os parentes da minha mãe lá se reunindo, gente que eu não vejo há anos. Me mandaram R$1.400. Eu tenho visto a provisão do Senhor. E quando eu falei assim, Deus, eu não quero mais ficar pedindo para os outros, assim, vivendo assim. Botei currículo, saí botando currículo, ninguém me chamava. Aqui embaixo está precisando, gente, de caixa, mas ninguém me chamava. Eu falei, também, se eu ficar ali, eu não vou ficar podendo ir para a igreja. Como é que vai ser? Que ali trabalha direto, né? Aí eu falei, caraca, como que vai ser? Aí meu filho, semana passada, falou assim, mãe, surgiu um freelance aqui, para trabalhar numa confecção de roupa. Aí eu falei assim, meu filho, eu quero. Aí eu falei, cara, como é que vai ser? Eu vou deixar minha mãe sozinha em casa? Vai ser, minha mãe vai ficar sozinha, 82 anos. Aí, meu filho, quando foi falar, já tinha arrumado uma pessoa. Eu falei, meu Deus, tá bom também, esteja na mão do Senhor. Quando foi semana passada,
Ele me mandou mensagem amanhã, ó, a menina falou que tem vaga ainda. Aí eu fui, a moça, pode começar amanhã? Fazer um teste? Falei, posso. Fui, de manhã meus filhos ficam em casa, né? Aí a minha filha tá de férias, ficou em casa, a semana. E aí eu peguei, fui pro trabalho, fiquei, a moça, fiquei o dia todo, já peguei direto. Tinha que fazer o teste, nem passei pelo teste, já comecei trabalhando. E eu tô trabalhando, tô amando, e eu vejo, assim, o que está acontecendo na minha vida, sabe? Porque Deus, Ele faz a gente passar. Não é querendo nos punir, não. Porque muitas vezes a gente acha que Deus está punindo por algo que fez, alguma coisa. Deus é amor, Ele nos ama. Só que Ele tem que deixar a gente passar por coisas para nos moldar. Que nós possamos ficar o vaso que Ele almeja, sabe? Então a gente passa por coisas para a gente chegar ao ponto necessário. Que Ele quer usar a gente naquele lugar, sabe? E outra coisa também que aconteceu, né? Que isso aqui foi essa semana passada que aconteceu, né? Eu tô com um problema lá com a família do meu esposo, e aí eu botei na justiça, e aí da justiça, né? Tá um rolo danado que não sai, papel que o juiz não olha, e já tá 3 meses nessa luta. E aí tinha uma venda de uma casa para sair, e aí eu peguei, a minha advogada chamou eles para conversar, e aí conversou, e a gente está entrando num acordo, né? E aí na quarta-feira eu fui conversar com o filho do meu ex-marido, né? Conversar com ele. Meu ex-marido ficou, depois que eu fui embora, ficou muito mal, né? Porque ele era muito apegado a mim, muita coisa. E ele tá acamado, não fala, tá na cama, sabe? Um pouquinho que ele já era doente, mas um pouquinho piorou 3 vezes mais. Os filhos me culpam que ele ficou doente por minha causa. Mas tudo bem, deixa pra lá. Eu obedeci, né, a palavra do Senhor. E aí, quando eu mandava todo mês o boleto do plano de saúde, mandava todo mês o boleto para eles, porque era um plano familiar, que era meu, do meu esposo e dos meus 3 filhos. E aí, eu estava mandando para ele continuar, porque ele precisa do plano, né? E aí eu mandei o primeiro mês, que já estava separado, mandei o mês de fevereiro, e mandei o segundo mês, março. Quando eu mandei em março, aí a menina foi e falou para mim assim, Michele, a gente não está mais pagando esse plano, não. Quando eu falei assim, o quê? A gente fez outro plano pro meu pai. Eu falei assim, o quê? Essa é a consideração que vocês têm com seus irmãos. Aí, comigo tudo bem, podia me tirar do plano. Mas as 3 crianças, aí eu falei assim, não posso fazer nada, né? Minha irmã decidiu assim. Cara, aquilo me matou. Porque faz com a gente, mas não faz com nossos filhos. Né? Que não tem consideração pelos próprios irmãos que são sangue. E aí eu não consegui nem dormir nessa noite. Chorei, sabe, da ingratidão. E fiquei triste, orei ao Senhor, falei, Deus, como que pode ser assim a maldade, sabe? Não pensou nos irmãos e tal. Aí entreguei na mão do Senhor, chorei, botei tudo para fora. Aí eu falei, Deus, está nas suas mãos. Toda maldade que a gente faz, irmão, torna pra gente mesmo. E aí, depois de quarta-feira eu tive uma conversa com o filho do meu marido, a gente mais ou menos que se acertou, assim, parte, né? E aí, fui trabalhar na quinta-feira. Tô eu no meu trabalho, aí a minha coordenadora falou assim, Michele, estão te chamando lá no portão. Aí eu falei, me chamando? Ela é, Anderson, te chamando lá no portão. Aí eu falei assim, pronto, Maurício faleceu. Cheguei lá no portão, quando eu cheguei no portão, ele assim, a cabeça assim, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Ele, Michele, sabe o que é? É que o plano que a gente colocou meu pai, nós levamos meu pai para se internar, que a válvula dele tá ruim, e ele vai ter que ficar internado, vai ter que fazer cirurgia, só que o plano do meu pai não cobre. E eu vim aqui, todo cabisbaixo,
pedir a você se tem como você enviar os 2 boletos que não está pago, para a gente ver se consegue pagar, porque meu pai precisa do plano. Na mesma hora o Senhor falou comigo: maldade que os outros plantam, volta para eles mesmos. Mas você é minha serva. Porque naquele momento ali, gente, a carne fala mais alto. Eu poderia falar assim: não tirou o plano dos meus filhos? Se vira. Cancelei o plano. E aí? O meu nome? Eu que era responsável? Eu poderia ter falado isso. Mas o Senhor, antes de eu pensar, o Senhor já falou comigo: você está mostrando quem você é. Minha filha, não faça a maldade que fizeram com você. Aí eu fui, dei o boleto para pagar, deu meu CPF, dei meu CPJ, dei tudo. Conseguiram resolver, pagaram, já levaram ele lá no outro médico. O médico agora vai ser acompanhado, vai acompanhar ele no cirurgião. E tá tudo bem. Eu fico preocupada com meu esposo, meu ex-marido. Fico preocupada com ele ainda, apesar de todas as coisas que me fizeram. Eu fico preocupada porque Jesus está no meu coração, sabe? Eu não deixo o que o mundo faz comigo, eu não deixo refletir nos meus atos, sabe? E logo no outro dia o pastor postou. Eu falei: caraca, gente, é muito alinhamento isso. O pastor postou, né, que a vida reflete, que pessoas tinham parado ele pelo testemunho, por coisas que ele já pregou, por coisas que ele falou. Então, o que fizeram com você, não deixa que aquilo que fizeram com você refletir em você. Faça o bem. O pastor postou isso no grupo. Eu falei: glória a Deus, eu vi que é um teste do Senhor, sabe? E com isso tudo, gente, eu posso falar aqui hoje, falando sobre a saúde mental. Eu subo no meu terracinho lá, Deus ainda me botou num lugarzinho que eu tenho um monte particular. Eu subo lá no meu montinho, tiro foto lá, posto lá. Eu vejo um monte, eu vejo a ponte Rio-Niterói, eu vejo o Cristo Redentor. Eu oro pelas comunidades lá do outro lado, que está lá embaixo. Eu oro e Deus, eu sento ali, eu sinto a paz, sabe? Aquela agonia que eu tinha, aquele negócio. Eu não conseguia ler a Bíblia, gravar um versículo, irmã, porque minha mente era assim, ó, é fulano, é ciclano, vem aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu estou reaprendendo a ter equilíbrio, sabe? A mansidão. Tem muitas coisas também que os filhos e as filhas cutucam a gente, né? Às vezes eu quero, aí eu, ai meu Deus, tem que me segurar aqui ainda, tem que me moldar aqui ainda. E o Senhor tem feito na minha vida, sabe? E se Deus quiser, Ele vai fazer muito mais. Eu estou vendo grande mudança no tratamento dos filhos do meu marido comigo, né? Nenhum, né? Pelo menos. Que antigamente era um ódio mortal, agora já está conversando, agora já está falando que está me entendendo, que entende, né? Que eu não estava suportando, né? Porque em vez de somar, dividiram. E na situação que o pai ficou, eles viram que era melhor ter somado, né? Do que dividido. Mas tem coisas que a gente só aprende vivendo. Só aprende vivendo. E eu oro por essa família, porque eu quero que eles sejam salvos pelo Senhor. Porque eu sei que se Jesus, eles encontrarem Jesus e eles serem abertos, eles vão se transformar em outras pessoas. E eu creio que o nome do Senhor será glorificado naquele quintal, será glorificado naquele lugar. Porque uma vez eu recebi uma palavra: floresça aonde você foi plantada. Em tantos sofrimentos, tribulações, dores, o Senhor tem me ensinado a florescer aonde eu fui plantada, a mostrar, né, que Jesus é assim na minha vida, apesar das minhas falhas, né? Jesus é assim na minha vida. E que o Senhor ainda vai fazer muito mais além na minha vida e na vida de vocês. Porque eu creio, né, que tudo que tem sido alinhado aqui neste lugar, que todo direcionamento que Deus tem dado na vida do nosso apóstolo, né, é para nossas vidas. Só basta a gente
saber ouvir, guardar no coração e praticar, porque o resto o Senhor fará. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que palavra, né? Palavra para nos alinhar. O Senhor tem falado muito aqui em alinhamento, em posicionamento, e tem sido forte. Eu agora vou estar passando para o nosso apóstolo. Vem, apóstolo. Ele está fazendo aqui a finalização. Maravilha. Se fosse colocar de pé, Deus é bom todo o tempo. Amém? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Nós estamos em constante aprendizagem. Estamos aprendendo o tempo todo. Todo momento o Senhor Ele está ministrando em nossos corações. E é muito bom quando a gente vê o cuidado de Deus com a nossa vida. Porque só Deus, irmão, somente o Senhor pode cuidar de nós. Só Ele tem esse amor, esse carinho, essa compaixão, sabe, inexplicável. É inexplicável. O amor de Deus, ele não tem explicação. Por isso que nós todos os dias precisamos lutar muito, irmão, para tocar o coração de Deus. Porque se nós aprendemos a tocar o coração de Deus, a gente aprende a entender, né, a dor do próximo, a entender que não é só nós que temos luta, não é só nós que temos batalha. A cada ministração que eu tenho ouvido aqui, dos ministros desta casa, eu me impacto mais com o poder de Deus, com a glória de Deus. Porque eu entendo que os ministros de fora, eles vêm para avivar, eles vêm para trazer um renovo, mas dentro da casa nós estamos nos alinhando em Deus. A palavra diz em Provérbio que o homem afia o rosto do homem como ferro é formado no fogo. Então nós estamos nos alinhando em Deus, estamos nos alinhando no Senhor, estamos entendendo, né, essa trajetória, entendendo esse caminho, porque não é caminho de alegria só, né? Queria eu que fosse, irmão. Eu queria muito que a vida com Deus fosse só alegria, mas a vida com Deus também é passar por alguns processos. Só que todo processo ele tem um ensinamento. Todo processo ele tem um propósito. Por isso nós precisamos ouvir a voz de Deus constantemente. Eu louvo a Deus pela vida da diaconisa Michele, por essa palavra poderosa que ela ministrou ao nosso coração, né? Através do seu testemunho. Eu tenho certeza que assim como Deus falou comigo, Deus falou com você nessa manhã e vai continuar falando, amém? Vai continuar fazendo. Vamos se reunir aqui, vamos orar, vamos encerrar unidos aqui, de mão dadas. Vamos estar clamando a Deus, vamos estar pedindo ao Senhor para que Ele possa nos direcionar, para que Ele possa nos alinhar, para que Ele possa mover. Nós colocamos aqui em oração, né, a família da missionária Jo, que está passando por esse momento difícil, né, de uma enfermidade,
A família também da diaconisa Luciana, que enfrenta também lá uma batalha com seu sogro, que está enfermo, né? Colocamos também, amanhã eu vou estar indo no hospital, amanhã não, segunda-feira, eu vou estar indo no hospital lá em Itaboraí fazer um batismo. Tem uma senhora no leito também que está em fase terminal, da família da Raíssa, que me ligou ontem para que ela quer se batizar porque o médico já desenganou, mas ela quer batizar. Mas eu creio que Deus pode fazer também um milagre, amém, irmão? Então nós enfrentamos, isso faz parte, né, do processo, isso faz parte da trajetória, a dor, né, ela vem para nos ensinar alguma coisa e nós estamos aprendendo com as dores, irmão. Estamos aprendendo com as dificuldades, porque eu digo até para a diaconisa Michele, e para todos nós, toda dor, ela vem para trazer uma ferramenta. Amém? Ferramentas espirituais que estão sendo geradas em nós, porque não existe, irmão, nenhum ministro que tenha uma vida ministerial bem sucedida sem uma história de dor. Tem que ter uma história, porque sem história nós não somos ninguém. Temos que ter uma história, e toda história, né, só encontro de fada, né, irmão? Que é aquela coisa linda, né? Mas toda história real, ela é composta de processo de dor, de luta, de sofrimento. Como ela ministrou aqui, isso aqui é para todos nós. O dia da aprovação vem, aquele dia que você quer gritar e você quer chorar, você quer pedir socorro, e muitas das vezes nesse momento a gente se frustra porque vem muitas batalhas internas. As batalhas da mente são as piores. As batalhas da mente, elas são terríveis, porque a nossa mente, ela nos confronta, e muitas das vezes não é o inimigo, os nossos adversários que confrontam a gente, não, que perguntam onde está o teu Deus, mas nós mesmos que perguntamos onde está Deus nesse processo, onde está Deus nessa dor, aonde está Deus nesse sofrimento, aonde está Deus nesse vale que eu tenho vivenciado. Mas Ele está no mesmo lugar de sempre, sentado no alto e sublime trono, cuidando das nossas vidas. Amém? Vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor. Eu vou pedir à missionária Leilane para conduzir aqui essa oração. Amém? Em nome de Jesus. Precisando, meu Pai, da tua resposta
querido, quero concordar com a oração da tua filha. Quero agradecer ao Senhor por essa manhã. Essa manhã, meu Pai, de tratamento para a nossa alma. Essa manhã de cura. Essa manhã, meu Pai, onde o Teu Espírito ministrou em nossos corações, falou conosco, Pai. E nós queremos agradecer o Senhor. Queremos louvar o Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo, Pai. Ó Deus, a Tua palavra diz que em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce um irmão. Ó Deus, e que nós possamos nessa manhã verdadeiramente, Pai, entender que o Senhor está no controle, o Senhor está na frente, e que verdadeiramente, meu Pai, o Senhor possa estar alinhando, meu Pai, propósitos nesse lugar, levantando o Teus filhos debaixo de um princípio de honra, debaixo de um princípio de autoridade, debaixo de um princípio de novidade de vida, debaixo de um princípio de restauração. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, que haja restauração, coragem, como foi ministrado nessa manhã, para sair do lugar da humilhação, coragem para sair do território da humilhação, coragem, meu Pai, para desatar as nossas emoções de tudo aquilo que prende os nossos sonhos, Pai. Coragem para desatar as nossas emoções de tudo aquilo que engana o nosso coração. Que não haja nenhuma voz, meu Pai, que engane os nossos sentimentos, o nosso coração. Que haja, meu Pai, desatar na alma, que haja desatar no espírito, e que haja, meu Pai, ó Deus, uma liberação de um tempo de dupla honra, em lugar de vergonha, meu Pai. Nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, por essa manhã. Lavanda Calachébia, Orianda Labaia. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a divina consolação do Santo Espírito esteja com toda a igreja que espalhada sobre a face da terra, que não se aparte do teu coração a santa palavra da verdade, e que toda a igreja que crê, recebe e concorda com as promessas liberadas das Escrituras da tua vida. Confirmemos toda a nossa fé dizendo: Amém. A vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. a vitória é nossa, Pelo sangue de e a vitória é nossa. Pelo sangue de Receba a tua vitória. Em paz saireis, em paz sereis guiados. Amém? Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Tem um cafezinho lá em cima. Amém? Com sai você tomar um cafezinho. Amanhã estaremos aqui, irmão, a partir das 8 da manhã, nos organizando para o nosso trabalho de Páscoa, para abençoar as criancinhas nesse lugar. O nosso trabalho vai iniciar às 14 horas, amém? Porém, a equipe vai estar a partir das 8 da manhã já trabalhando aqui, para que meio-dia a gente já esteja com tudo preparado para a nossa Páscoa